Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa continuidade do curso, tá? Para OBA de Astronomia. Vamos continuar falando aqui sobre luminosidade e brilho, só que dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a parte ali de cálculo de luminosidade. A gente vai falar da origem, tá? Da equação clássica da luminosidade para as provas da OBA, tá? Da lei de Stefan Boltzmann. Tudo bem? Vamos lá então. É, Vai ser um vídeo não tão longo, eu espero, mas vai ser bem impactante para você, tá? Ainda mais se estiver realmente querendo fazer a UBA esse ano. Eu vou deixar minha câmera um pouco pequena aqui do lado só para vocês irem acompanhando. De onde vem a fórmula da luminosidade, tá? Ou da onde vem esse valor da lei de Stefan Boltzmann? Tudo bem? Só vou ajustar aqui porque tá me dando agonia. Tá bom. Bem, vamos lá então. A lei de Stefan Boltzmann é dada por essa equação aqui, tá? E ela cai muito na UBA, tá? Ela costuma ser muito cobrada tanto no nível 3 quanto no nível 4, tá? Em níveis um pouquinho diferentes, claro, mas nada assim, nada brutal, tudo bem? É, Você ainda vai usar ela para seletivas internacionais, tá? E a gente só consegue fazer um bom aprofundamento, a gente só consegue deduzir, por exemplo, algumas partes dessa equação mais lá para frente, para o pessoal que já está se preparando para uma prova internacional, tudo bem? Mas por enquanto a gente vai focar no básico, tudo bem? Como que surge, por que, que essa equação é dessa forma, tudo bem? Então vamos lá. O que, que significa cada parte dela? Por que, que o raio da equação aqui está ao quadrado? Por que, que a temperatura está à quarta potência? Como que funciona isso aí? Vamos dar uma olhada? Vamos lá para o segundo slide. Nós precisamos notar que, na equação, temos algumas propriedades. Você se lembra que a luminosidade não depende da distância, apenas do seu raio e temperatura? Pois é, eu falei isso na primeira aula e falei isso também naquele vídeo de resolução que eu provavelmente vou deixar no card aqui. Aqui, tá certo isso? Isso aqui. Peraí, aqui, isso. Aqui em cima aqui vai estar no card o vídeo da resolução e o vídeo da primeira aula, tá? Se você não viu a primeira aula, corre lá para ver antes de ver essa, tudo bem? Vamos dar uma olhada na nossa equação. Aqui diz o seguinte: a luminosidade é equivalente a 4π raio da estrela ao quadrado vezes sigma vezes a temperatura superficial da estrela elevada à quarta potência. Tudo bem? Pois bem, isso faz sentido logicamente, dado que se a estrela for grande, ela terá uma área de emissão de energia maior. Tudo bem? Veja, qual dessas duas esferas, caso fossem luminosas, ou seja, caso emitissem brilho, teriam uma maior luminosidade? A 1 ou a 2? Então, qual dessas duas aqui, na nossa visão, seria mais brilhante? A esfera número um, que é menor, ou a 2, que é um pouco não, bem maior, né? Mas qual dessas duas você olharia assim no céu e veria mais brilhante, né? Com mais luz? Aqui eu já acabei dando a resposta, né? Você provavelmente respondeu. A esfera número 2, claro. Eu consigo ver ela melhor e maior na minha tela do que a número um. Pô, é verdade, né? Olha o tamanho da 2 e o tamanho da um, né? Se as duas tiverem o mesmo brilho, pô, isso aqui claramente a 2 ela vai ser mais luminosa. Concorda comigo? Exatamente. Portanto, para o cálculo da luminosidade é importante que o valor da área superficial total da estrela esteja presente. Ou seja, o, a luminosidade ela claramente depende
do tamanho dessa área dela de superfície, né? Então, por exemplo, um caderno ele tem uma área superficial que é dessa forma aqui. A estrela, por ela ser uma esfera, ela tem uma área superficial de uma esfera, como se fosse uma bola de futebol, por exemplo, ou uma bola de basquete, tudo bem? Então, ao olhar para nossa fórmula lá em cima, percebemos que a área da esfera ela estava ali, presente. Você lembra como é que é a área da esfera? Aqui eu já dei a resposta para você. Mas, pois é 4π raio ao quadrado. E ela está aqui, ó, 4π raio ao quadrado. Poxa, é verdade, né? Pois é. Então o que a gente descobre? A gente descobre com certeza que a luminosidade de uma estrela ela depende da sua área superficial. Tudo bem? E perceba que quando o raio vai aumentando, né, da estrela, essa proporcionalidade não é linear, né? Ou seja, não é um para um, tá? Então, se eu aumento aqui, eu vou de um raio de um para um raio 2. Eu aumentei em 4 vezes, né? Porque veja só, vamos apagar aqui. Então aqui, ó, do lado, eu tenho, por exemplo, uma estrela X, tá? E essa estrela X, ela vai ter um raio 1, tudo bem? Então o raio dela é igual a 1. Pô, bacana. Como que fica então a luminosidade dela, tá? Ignorando, claro, a temperatura. A luminosidade é, opa, ela fica proporcional a 4π raio ao quadrado. Se o raio dela é 1, quanto que é a luminosidade? A luminosidade é 4π. Por que 4π? Porque se o raio é 1, 1 ao quadrado é 1 também. E 1 vezes qualquer coisa é aquela qualquer coisa. Beleza? Então a luminosidade dessa estrela X, né, Lx, é isso aqui. Agora vamos imaginar que existe uma estrela Y, tá, perto dela. Beleza? O raio dessa estrela Y, por outro lado, é 2. Então é o dobro, né? Então imagina uma bola de futebol e uma bola. Pô, uma bola que tem o dobro do tamanho de uma bola de futebol. Cara, dá pra fazer melhor. Imagina uma bola de ping-pong e uma bola de tênis. Pode ser? Então a bola de tênis seria o X. Não, seria a bola de ping-pong seria o X. E a bola de tênis seria o Y. Beleza? Então, a bola de tênis ela tem uma área bem maior, né? Ela tem um raio maior também. Como que isso implica na luminosidade, caso elas fossem luminosas? A luminosidade de Y vai ser igual ao quê? 4π vezes quanto? Aqui a gente tem o raio igual a 2, então é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? Pois 2 ao quadrado é 4. Pois é, e 4 vezes 4, tá? 4 vezes 4 é 16. Então a gente tem aqui 16π. Qual que é a diferença de 16π para 4π? Hein? Essa diferença é de 4 vezes. Então, quando eu dobro o raio de uma estrela, ela vai necessariamente, a não ser que a temperatura mude, tá? Ela vai necessariamente apresentar uma luminosidade 4 vezes maior. Olha que bacana. Então acho que deu para entender essa parte bem tranquilamente, né? Isso aqui vai cair na sua prova da UBA. Se você for do nível 3, isso aqui já vai, às vezes já vai estar explicado para você na prova, tá? Existe essa possibilidade. Mas caso não esteja, você já está aprendendo aqui, olha que bacana. Então, vamos lá. Então a gente viu aqui que a área, né, a área da esfera, ela está presente na equação porque estrelas são algo muito próximo de uma esfera, né? Então dá para arredondar, tudo bem? Agora vamos falar sobre uma parte que é um pouco mais nebulosa. Por quê? Da onde vem esse
sigma até a quarta. Pois é. Isso aqui, meus amigos, isso aqui é avançado, tá? Isso aqui já é um conteúdo aqui, ó, de ensino superior, tá? Eu, pelo menos, nunca vi em material de ensino médio, por exemplo, alguma. Eu nunca vi porque não tem integração, né? A gente não aprende integração no ensino médio. Geralmente você vai aprender no ensino superior, nas áreas de matemática, de física e tal, ou de engenharia. Tudo bem? Então é um pouco mais complexo. Mas aqui eu vou dar uma resumida. Então vamos lá. E a temperatura, por qual motivo está elevada à quarta potência? Bem, vamos lá. Quando a gente pensa numa estrela, a gente pensa num objeto, tá, em uma escala gigantesca, que produz, né, que funciona à base de fusão nuclear, tá? Então o que a gente pode observar? A fusão nuclear, quando ela ocorre dentro ali do núcleo da estrela, em camadas mais é, ali do interior, ela libera uma quantidade de energia absurda. Só que, dependendo da temperatura, ou seja, do grau de agitação dessas partículas, né, que estão dentro da estrela, ela vai produzir mais colisões ou menos colisões, tá? E não só isso, né? Essas colisões, né, elas determinam a quantidade dessa emissão de luz, tá? E quando a gente aumenta a temperatura da estrela, o que acontece com a energia, né? Se, o, se os átomos estão batendo e estão. Imagina, eu tenho uma estrela de temperatura baixa. Então eu tenho um átomo aqui e um átomo aqui, eles estão assim, ó. Tão rápidos? Pode ser que sim. Agora eu aumento essa temperatura em duas, três vezes. Agora eles estão assim, ó. Qual tem a maior chance de colisão? A que está assim, se movendo devagar, entre aspas, tá devagar, ou a que está assim, se movendo muito mais rápido? É claro que é a que está mais agitada. E quando eles liberam essa luz, quando eles estão mais agitados, eles liberam essa luz de forma mais energética. O que seria isso? A gente vai falar aqui. Cadê? Cadê meu mouse? Ah, tá aqui. É, Então, por exemplo, numa estrela de temperatura pequena, né? Então, T, eu vou desenhar uma seta para baixo. O que acontece aqui? As partículas, né, os átomos, depois da colisão, eles emitem uma onda de luz com um alto comprimento de onda. Então, são luzes mais avermelhadas, tá? Avermelhadas. O vermelho, por si só, ele já é uma, uma onda, né, do espectro visível que possui uma energia menor do que o azul, do que o verde, do que o amarelo, do que o violeta. Tudo bem? Então o que acontece? Quando a temperatura está baixa, é, essas colisões elas não geram tanta energia assim. Por isso que a luz sai mais avermelhada. Tá? Isso de forma bem resumida, só para você entender. Então se eu tenho uma estrela, vou até desenhar aqui de azul, tá? De azul meio roxo. Deixa eu aumentar o poder aqui do coisa. Então quando eu tenho uma estrela um pouco ou até bastante mais é, com uma temperatura maior, né? Então, uma temperatura maior, olha só o que acontece. Acontece aqui, ó. Ela emite esse tipo de luz aqui, ó. Dá até mais trabalho só de desenhar isso aqui. E virou até uma linha reta, né? Mas é uma luz com uma frequência muito alta, então ela tem umas oscilações que se repetem muito rápido. Perceba como isso é meio agitado, ou seja, é energético. Pois é, e é isso que acontece nessas estrelas com temperatura maior. E aí perceba, eu vou apagar aqui pra gente voltar aqui pro slide, tá? Perceba o seguinte,
essas coisas elas não acontecem um por um, né? Então assim, vai aumentar a vibração da partícula, mas não é só isso. Com o aumento da vibração da partícula, vai ter mais colisão, vai emitir mais luz, e essa luz vai ser emitida mais rápido e com uma energia maior. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é daí que vem essa temperatura elevada à quarta potência, e não à segunda potência, ou apenas dependendo da temperatura de forma linear. Entendeu? Por isso que a temperatura, quando aumenta só um pouquinho, ela já muda bastante as coisas na estrela. Tá? Então, resumidamente, esses três efeitos acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, não é algo linear, tá? Não é algo que vai ser na proporção 1 para 1. Tudo bem? Na física avançada, como eu disse antes, esse efeito em conjunto pode ser calculado integrando a lei de Planck, tá? Mas você não se preocupa com isso agora não. Apenas pense que, com uma temperatura menor, a estrela emite menos fótons e eles são produzidos emitindo, aqui, perdão, tá? Aqui eu coloquei até errado. Produzindo, emitindo uma energia mais baixa. Fechou. É isso que você precisa levar para a prova da UBA, tudo bem? Para quando for resolver. Mas vamos agora observar na equação como isso acontece. É interessante saber. O fluxo estelar, calculado com a luminosidade total da estrela dividida pela sua área superficial, ele é proporcional a essa temperatura elevada à quarta potência. Desse modo aí, tudo bem? Então o fluxo, né, ou o brilho, em relação à área superficial da estrela, ele é dado nessa equação aqui, tudo bem? Olha que bacana. Então, peraí, na equação da luminosidade, o brilho está lá dentro? O brilho, o fluxo, né, tá lá dentro? Tá sim. Então aqui a gente tem luminosidade é igual a 4π, blá blá blá, 4π raio ao quadrado. Aí aqui a gente tem sigma T a quarta, né? Temperatura a quarta potência. Se o fluxo ele é sigma T a quarta potência, então a gente tem que luminosidade é igual a 4π raio, que é a área da estrela, vezes o fluxo. Ou seja, a luminosidade é igual à área superficial da estrela vezes o fluxo da estrela. Acabou. Então, só com isso em mente, você já consegue saber o cálculo do fluxo da estrela, o cálculo da luminosidade, o cálculo da área. Então, assim, você pode até calcular a temperatura com base na luminosidade e tal. É muito bacana. Tudo bem? Então, agora para a gente verificar como isso acontece na prática. Desse modo, quando dobramos a temperatura de uma estrela, o fluxo e a luminosidade crescem em 16 vezes. Tá? E aí eu coloquei essa forma para você poder visualizar. Então aqui a gente tem uma estrela mais avermelhada, né? Uma estrela que a gente colocou aqui temperatura 1 e luminosidade 1 por consequência. Então você percebe essa aura laranja em volta dela? É a forma que eu coloquei aqui para representar essa luminosidade, tudo bem? Então aqui você perceba que é bem pouco, não é nada muito grande, tudo bem? Agora quando a gente dobra essa temperatura, olha como é que a estrela já ficou mais azulada, né? A luminosidade ela aumentou em 16 vezes. Como que eu representei isso? Olha o tamanho dessa área roxa aqui, tá? Compara essa área roxa, vou até pegar separado aqui, só para você ver. Área roxa com a área laranja. Olha a diferença. E olha que eu coloquei ainda numa escala bem mal feita, tá? Porque se fosse 16 vezes, seria algo mais assim, ó. Pois é, bizarro, né? Essa aqui seria a diferença entre as duas estrelas, tá? Mas é claro, isso aqui é só para você poder visualizar, tá? É isso. O vídeo foi esse, então. Eu espero que você tenha. Cara, eu espero que você tenha se desenvolvido bastante aqui. Espero que você tenha aprendido muita coisa. São 20 minutos de vídeo, mais ou menos.
Se você gostou, claro, fique à vontade se quiser ou não deixar like nesse vídeo. Se você deixar like, claro, você vai estar me ajudando e ajudando outros estudantes a entenderem sobre esse conteúdo, não necessariamente os seus concorrentes da prova, porque esse conteúdo também é cobrado em aulas de física do ensino médio, de forma básica, como do modo que eu expliquei aqui. Então você vai estar ajudando outras pessoas, tá? Mas claro, fica à vontade. Quer se inscrever também? Vai me ajudar bastante, vai ajudar no alcance do canal e tal. É, e é isso. Se puder compartilhar, fique à vontade também. Compartilhe para os seus amigos aí que também vão fazer a prova, né? O pessoal tem que se ajudar da mesma escola, né? É isso. Fica com esse vídeo aqui, tá? É o vídeo da resolução da questão de luminosidade e brilho. Acho que é do nível 3, tá? E se você não assistiu a primeira aula, você teimou, você continua assistindo a segunda aula, cara, vai assistir a primeira, porque a primeira vai te dar uma base maior e vai fazer você entender mais fácil a segunda aula, caso você tenha ficado um pouco mais confuso, tudo bem? É isso então. Por que eu tô com o dedo pra cima? Acho que o vídeo deve estar aparecendo agora, na verdade. Eu fiquei com o dedo pra cima esse tempo todo. Mas assim, assiste vídeo. Há muito. Tenha um ótimo dia se você está assistindo de manhã. Uma ótima noite se está assistindo de noite. E até a próxima.